Polícia Civil todas as informações para que os responsáveis por esse gravíssimo acidente sejam duramente sancionados, inclusive criminalmente. Muito obrigada, secretário. Como cidadã, como apresentadora do SBT Rio, em nome do cidadão e também da equipe, eu agradeço e digo que eu confio no senhor, porque eu estou indignada que poderia ser qualquer um de nós e tem gente ali embaixo. Tem cabeça esmagada por falta de responsabilidade de alguém. É tragédia, mas como o senhor disse, tudo tem que ser apurado, porque existem irregularidades, existem sim. Muito obrigada, secretário Osório, pelas informações. Bom trabalho, que o senhor tem muito trabalho hoje, ok? Muito obrigado, um bom dia. A sua indignação, a indignação de todos nós. Vamos às últimas consequências e a autoridade policial certamente irá criminalizar e responsabilizar criminalmente os responsáveis por isso. Tá certo, muito obrigada. Tamo junto, secretário Osório. Tem muito trabalho pela frente. Agora a gente tem imagens ao vivo do desespero. O desespero dos bombeiros. Eu peço até aqui desculpa porque eu fiquei indignada mesmo, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Basta alguém se colocar no lugar do outro. Eu tô falando aqui pra vocês, gasto R$11 todos os dias, além da gasolina pra trabalhar. Gasto horas nesse trânsito infernal da linha amarela e nunca pensei que qualquer um dos meus colegas dos carros ao lado posso ter passado por esses senhores que hoje estão aí esmagados embaixo dessa estrutura de aço. Ninguém percebeu que um caminhão estava passando em horário errado. Detalhe, vão querer crucificar um ou outro? Não, a responsabilidade aí pelo jeito é grupal, tá? É de grupo. É tragédia, Isabelle, é tragédia, claro, mas para pensar. Para pensar na família desses caras. Bom dia, esposa, vou dirigir meu táxi, vou ir pegar passageiro. Tchau, tô indo trabalhar, meu táxi tá ali embaixo. E de repente ligar a televisão, ver a placa do carro da família embaixo desses escombros. Dá pra gente aceitar que é a hora errada no lugar errado? Não dá. Eu não me conformo com frases como essa. A gente foi atrás, o secretário Osório acaba de falar aqui ao vivo pra gente as primeiras informações sobre a fiscalização, o inquérito, a investigação que já começou agora pela manhã, e a gente viu escrito lá, Barca Aliança, o nome que tá na caçamba, e a gente ligou pra essa empresa. Joga na tela o que eles falaram. Rodou. A gente queria alguém para se pronunciar sobre o acidente que aconteceu agora na linha amarela com o caminhão de vocês. Nós não podemos falar nada, nem por telefone, tá? Só com o nosso advogado. Tudo bem? A gente ainda está vendo o que aconteceu. Entendi. O contato dos advogados, você pode passar? Tem no momento, senhora. No momento a gente está só querendo ver o que aconteceu para poder ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Então, no momento eu não posso estar passando nada por telefone. É muito complicado você julgar qualquer coisa, mas eu já ouvi muita coisa aí e é muito complicado você culpar um motorista. O motorista poderia não ter ouvido. Daqui a pouco eu vou conversar com o conselheiro do CREA, Antônio Lálio, que a gente estava batendo papo isso. Muitas vezes tem que ter alarmes, travas de segurança. Você acha que o motorista sabe, a passarela tá lá uma placa, 4,5 metros. É a máxima. Você acha que o cara louco vai sair com uma caçamba levantada que chega quase, sei lá, a uns 6 metros, um pouquinho mais, se ela estiver levantada, não sei, médio porte, a gente tem que ver qual é o modelo. Mas você acha que o cara vai querer sair arriscando a vida de todo mundo? Não. É preciso a gente criar artifícios, existem tecnologias para isso, para a gente evitar que uma coisa dessa aconteça, porque não é a primeira vez que isso acontece. Agora a gente está com imagens ao vivo, muitos carros de polícia ainda, muitos carros do Corpo de Bombeiros. O que mais me preocupa é que eu estava vendo até agora há pouco muito helicóptero subindo e descendo para resgate e eu não estou vendo mais essa movimentação intensa de resgate, o que deixa a gente com aquela sensação triste. E a gente está vendo agora ali, carro da Defesa Civil, um corpo já foi retirado ali, 2 corpos foram retirados e sendo levados, que a gente conseguiu captar a imagem. A maior preocupação neste momento do Corpo de Bombeiros, dos heróis ali dos bombeiros, vários batalhões foram acionados, estão para retirar essa estrutura metálica pesadíssima que caiu por inteiro. Eu queria entender, daqui a pouco eu vou conversar com o conselheiro do CREA, porque é impressionante, se a gente puder abrir a imagem, é impressionante que ela veio abaixo, não é que bateu, não é que teve um pedacinho e veio abaixo e outra estrutura ficou torta, não. Isso, obrigada, comandante, abrindo aí pra gente, olha só. O caminhão subiu, engatou na passarela como se fosse uma chave de fenda, sei lá eu, e trouxe ela inteira abaixo. Ela veio completamente. A única estrutura que ficou em pé é a base dos pilares nas laterais que faz a ligação entre as comunidades. Apenas isso ficou em pé, exatamente isso que eu estou mostrando. Apenas isso ficou em pé, que é o acesso à passarela.
O resto tudo veio abaixo, que 9h15 da manhã, você que passa na linha amarela, tá fervendo de gente nessas passarelas. Eu gostaria de saber, eu vou com o Daniel daqui a pouco ao vivo, pra gente conversar sobre isso. Será que foi Deus, pelo amor de Deus, um milagre que só tinham 2 pessoas nesse meio aí? Porque a gente vê muita gente circulando. Circulação de muita gente que vai trabalhar, que vai de acesso de um lado para o outro. Eu vou conversar com o Daniel Penafirme, que está ao vivo lá do local. Nesse momento a gente está com as imagens do nosso helicóptero, os carros que foram esmagados. A gente teve a imagem, mostrou ao vivo aqui a retirada do Palio, que foi impressionante. E agora a gente está vendo aí a tentativa desesperada para a retirada do táxi. Eu vou aqui, vem aqui no telão comigo, Zane. Eu vou ao vivo agora. Daniel Penafirme, que acompanhou. Onde você está aí, Dani? Mostra aí pra gente, olá. Olá, Isabelle Benito. Nós estamos bem embaixo do trecho da passarela que não desabou. O Cir Trivela vai mostrar para nós. Ou seja, estamos ao lado do local do desabamento. Mostra aí, gente, pro pessoal de casa. Tira o helicóptero. Só um minuto, Dani. Bota a imagem do Daniel Penafirme, por favor. Você tá aí, ó, a gente tá vendo muita gente em loco, diretamente as imagens, o helicóptero agora mostrando de cima, você vai ver o Daniel Penafirme mostrando as imagens por baixo. Muita gente trabalhando, não só do Corpo de Bombeiros, né, Dani? É verdade, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, guardas municipais, o pessoal da concessionária da linha amarela e também os anônimos. Muita gente aqui da comunidade do Rato Molhado, onde nós estamos posicionados, que apareceram ali nesse momento para ajudar, para levar água, para prestar aquele trabalho voluntário. A situação realmente é desoladora, uma situação muito complicada, muito triste. Poucas vezes na minha vida eu vi isso. Uma catástrofe que poderia, inclusive, Isabelle Benito, ter tomado proporções ainda maiores, já que havia mais pessoas na passarela no momento em que a estrutura veio abaixo. Então explica pra gente, no momento em que ele bateu, o que estava acontecendo? Porque a gente falou dos carros e tudo mais. Tinham mais pessoas lá em cima? Quem que estava passando? O que te contaram aí, Dani? É verdade, Isabelle, só uma pequena correção, aqui é a favela do Rato, não é do Rato Molhado, é só do Rato. A situação é a seguinte, havia muitas pessoas na passarela, porque há um sacolão em uma das laterais da linha amarela e muitas pessoas estavam entrando e saindo desse sacolão. Inclusive uma das pessoas que morreram, uma das vítimas fatais, estava saindo desse estabelecimento comercial. Então a catástrofe, que já foi grande, poderia ter sido ainda maior. Vamos mostrar ali, por favor, o pedaço da passarela que está caída nesse momento na linha amarela e esse pedaço derrubou esse pedaço da grade aqui que separa a comunidade da linha amarela. Eu vou pedir para segurar, que a gente está mostrando a imagem do helicóptero aqui, só eu que estou vendo aqui a imagem do Daniel Penafirme, vou pedir para a Zane aqui, ó, fecha aqui para mim no telão para a gente mostrar, a gente está saindo aqui perdendo um pouquinho o sinal, porque a gente está em loco, tá, gente? A gente está mostrando diretamente pelo ar, essas são imagens ao vivo do desespero dos bombeiros, tentando fazer o resgate. A gente vai restabelecer o sinal com o Daniel Penafirme, que está exatamente no local onde tudo aconteceu. O Daniel falou que mais pessoas estavam, porque num dos lados, a linha amarela foi construída justamente dentro da favela do Rato, e essas passarelas... A passarela foi construída justamente para fazer essa ligação, porque tem comércio, muito comércio ficou do outro lado. Inclusive um sacolão que nesse horário muita dona de casa, muitas pessoas estavam fazendo compras nesse estabelecimento, né, Dani? É verdade, Isabelle, me ouve? Me ouve? Tô te ouvindo, voltamos. Pode falar. Exatamente. Muitas pessoas, deixa eu pegar aqui uma senhora, muitas pessoas passam pela passarela nessa hora, não é isso? Passa. Se tivesse dando escola, era a hora que as crianças iam para a escola e as mães voltando. Quer dizer, poderia ter sido ainda pior, Isabelle, uma situação muito complicada. As pessoas estavam voltando do sacolão. Uma das vítimas, inclusive uma das senhoras que morreram nesse acidente, estava voltando desse sacolão. Vamos mostrar aqui o ponto exato onde a passarela atingiu a grade que separa a linha amarela aqui da comunidade do Rato. E se tivesse em horário escolar, a situação poderia ter sido ainda pior, Isabelle. Eu vou pedir para você mostrar daqui a pouco, é que o pessoal não está te avisando aí, mas a gente está com imagem do helicóptero. A gente está com imagem do helicóptero. Por favor, gente, tem como colocar o Daniel Penafirme aí? Diego, tem como colocar? Tem como vocês falarem comigo aqui? Então, o Daniel está lá no local, a gente está mostrando aí. Ô, Dani, essa senhora falou uma coisa muito interessante. Do outro lado, a gente pesquisou também pelo Google, que tem uma escola muito próxima a essa passarela, né?
Exatamente, essa passarela fica próxima a esse sacolão, onde a dona de casa vai de manhã ali fazer as compras, e também a uma escola que tem muitos alunos, crianças aqui dessa comunidade onde nós estamos. Poderia ter sido uma catástrofe de proporções ainda maiores. Tá certo, o Daniel Penafirme vai voltar daqui a pouco com mais informações. Eu pedi para ele andar por ali, daqui a pouco a gente vai mostrar embaixo, é claro, se com segurança a equipe do Corpo de Bombeiros permitirem pra gente. A gente também viu ali partes da passarela ainda penduradas devido ao choque ali que aconteceu naquela estrutura. Daqui a pouco eu volto com o Daniel Penafirme, mas eu recebo aqui na minha salinha do estúdio o conselheiro do CREA, que a gente pediu, o senhor doutor Antônio Eulálio, para conversar com a gente. Aquela estrutura, gente, boa tarde para o senhor, muito obrigada, apesar desse dia, dessa manhã difícil, né? Até de chegar, né, seu Antônio, a gente não está conseguindo se locomover pela cidade. A gente vai colocar a imagem da estrutura ali, por favor, coloquem a imagem, Cadu, da estrutura metálica aí, ó, essa estrutura metálica. Primeira pergunta que eu faço para o senhor que é técnico, a gente que é leigo, como que um caminhão de médio porte bate numa estrutura como essa e consegue, de alguma forma, levar ela praticamente inteira, doutor? Tem uma estrutura leve. Essa passarela vence um grande vão, você pode ver, ó, entre dois pilares. Entre dois pilares, não há uma estrutura no meio... entreliça. Entreliça que a gente está vendo ali, metálica, então, né? É metálica. E é feita justamente para vencer um vão de 30, 40 metros, como é o caso, para não colocar pilares no meio. Principalmente porque a gente tem um rio ali no meio, seria praticamente inviável você ter um pilar ali no meio. Você atrapalharia o traçado da linha amarela. A passarela foi feita após o projeto, inclusive talvez devido ali à escola, no campo de futebol, que não existiam. Eu falei corretamente? A linha amarela foi passada no meio da favela do Rato. Eu conheço bem, porque eu coordenei o projeto da linha amarela, né? Justamente esse trecho, o trecho lá entre a Jeremário e a Edgar Werneck. Então, eu conheço bem. As passarelas foram feitas após o projeto, em função da necessidade da população. Porque como atravessou e tinha escola de um lado, foi feita essa passarela. E como o repórter disse, poderia ter sido muito pior se fosse no horário de saída ou de entrada dos estudantes. Porque são mães que levam os filhos. Exatamente. E eu passo ali, sabe? Eu vejo que é um formigueiro de gente para lá e para cá, para lá e para cá. Eu já vejo motos passando também, muita gente corta caminho com moto. Agora a pergunta, eu acho como é uma estrutura leve, ela não suporta qualquer choque, somente de um caminhão basculante em alta velocidade. O choque é muito forte. Até talvez uma passarela de concreto poderia vir abaixo. Eu acho que eu posso estar errada, mas a de concreto poderia vir abaixo, mas... ela suportaria mais, como aconteceu na Avenida... Não, na Avenida Brasil foi metálico, caminhão também. Isso. Mas já aconteceu, eu estava até atrás, um caminhão baú no aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo ainda é pior, porque tem 3,85 de altura. 3,85 de altura. Quando o gabarito da prefeitura, eu já acho baixo, é de 4,50. Que é o que estava nessa linha amarela, 4,50 O do DENIT hoje é 6 metros. Que é o que a gente encontra nas estradas. Nas estradas federais, 6 metros. Porque as antigas passarelas, feitas uns 2, 3 anos atrás, era 5,50. É o gabarito que durou muitos anos. Agora a norma evoluiu para 6 metros. E a prefeitura continua no 4,50. E a gente tem uma pior que o senhor falou, que é no aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo é um absurdo. 3,85. 3,85, ou seja... Então, um caminhão baú não pode trafegar ali. Então, você tem que criar pórticos para segurar um veículo desse tipo. Ali foi um acidente. Ali não tinha jeito, porque o caminhão, o basculhante, levantou... E não tinha nenhum alarme para o motorista, que eu acho que deveria. É uma sugestão que eu até dei a você. Eu acho que a gente vai bater, eu acho importante falar sobre isso. Eu vou mostrar a reportagem agora e a gente vai voltar falando justamente sobre essa questão. O que teria acontecido dentro da cabine com o motorista desse caminhão? Eu vou conversar mais aqui com o conselheiro do CREA, mas antes, o Daniel Penafirme. Agora ele piscou, que a gente está tentando acertar. Ele está tentando me ouvir aqui, daqui a pouco ele vai entrar. Eu vi que piscou aí na sua tela. Aqui a gente é assim, vai colocando a reportagem para te levar informação. E o Daniel acompanhou o trabalho dos bombeiros e sentiu na pele, tá?
a angústia desses profissionais e de parentes das vítimas que, claro, quem morava perto correu para lá. Nossas equipes de reportagem também correram para chegar até o local da queda da passarela e garantir essas imagens que você vai ver agora na sua tela. Rodou. O acidente aconteceu por volta das 9h10 da manhã. Segundo testemunhas, aquele caminhão tentou passar por debaixo da passarela com a caçamba levantada. A caçamba, então, colidiu na passarela, que acabou caindo por inteiro aqui bem no meio da pista da linha amarela, na altura de Pilares, que permanece interditada ao tráfego dos veículos. Há muitas equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e também da concessionária Lanza, que administra a via. E nesse momento toda a preocupação está concentrada neste ponto, porque há um táxi esmagado bem ali debaixo da passarela. Ainda não se sabe quantas pessoas há dentro daquele veículo e se elas estão vivas ou estão mortas. A gente vê aí, olha, pelo menos 2 pessoas mortas, os corpos ainda estão aqui neste ponto da linha amarela. E esse número de mortos pode aumentar, já que ainda há pessoas dentro daquele táxi, embaixo da passarela, e também há muitas pessoas feridas levadas para hospitais da região. Com certeza é uma tragédia grande. Perdendo nossos amigos aí, ia trabalhar, a moça foi fazer o sacolão dela, infelizmente essa fatalidade aí que aconteceu. Olha aqui, olha, outro carro que ficou danificado em função desse acidente. Esse Palio Weekend ficou com a frente totalmente destruída e o airbag chegou inclusive a abrir ali. Por isso, o motorista desse veículo conseguiu escapar. Olha, uma situação chocante nesse momento aqui na linha amarela, uma cena que deixa até a gente que está acostumado a esse tipo de catástrofe meio sensibilizado. Olha ali o que o Cir Trivela vai mostrar para nós. Olha, os operários ali da Lanza, o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles trabalham no ponto da passarela que está exatamente sobre esse táxi, onde pode haver pessoas mortas ou feridas. A gente vê que o carro ficou esmagado, totalmente destruído debaixo da passarela. E o desespero das equipes de resgate nesse momento é muito grande no sentido de retirar aquele veículo dali. Não se sabe o que pode ser encontrado ali no interior do que sobrou daquele veículo. Se vão ser pessoas feridas, se vão ser pessoas mortas. Um cenário de verdadeira catástrofe nesta manhã de terça-feira aqui na linha amarela. Lamentavelmente, uma cena horrível. Eu vou continuar aqui, eu peço pro conselheiro do CREA continuar aqui com a gente. Eu vou agora, foi restabelecida a nossa com Daniel Penafirme. Eu vou conversar com ele. Joga ele aqui na tela, por favor. Daniel, que ficou lá a manhã toda, vendo toda essa situação, o trabalho, o desespero não só dos bombeiros, não só o desespero dos bombeiros, como também o desespero de quem estava, né, tentando de alguma forma. O Daniel me contou que, na verdade, as pessoas que passavam pela linha amarela desceram dos carros e foram tentar ajudar essas pessoas que estavam ali, porque principalmente quem estava no Palio, Daniel foi pegar informações lá, foi pegar entrevistados, justamente isso que eu estou falando. Daniel daqui a pouco vai entrar ao vivo aqui com a gente. Quem estava no carro no Palio, que estava consciente, gritava desesperadamente para ser socorrido, como é o caso da mulher que a gente viu, a senhora que estava no banco da frente, que espantosamente conversou o tempo inteiro com o corpo, com os bombeiros que estavam ali, que tentavam mantê-la acordada. O passageiro, quem estava atrás do Palio, recebia os primeiros socorros, os primeiros medicamentos pela veia. Não sei como os bombeiros conseguem, mas de uma forma sobre-humana eles conseguem fazer esse tipo de resgate. E o maior desespero, segundo o Daniel, que vai falar daqui a pouco, era justamente no começo com o táxi, que ninguém ouvia, ninguém sabia o que estava lá. Os motoristas desceram pela linha amarela desesperados para tentar ajudar de alguma forma, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Daniel Penafirme continua por lá. Daniel, a movimentação ainda é muito grande aí. O que mais me choca é que não há nenhuma esperança de resgate, por favor.
Daniel, não estou ouvindo o Daniel. Quando o Daniel estiver certo, gente, vocês me falam aqui, aí eu chamo ele. Mas porque ele está lá desde o começo, assim como o Eduardo Oliveira. Nós estamos com a produção também do SBT Rio desde amanhã. Montamos uma redação praticamente ao ar livre, aí entre a passarela 3 e a passarela 4, perdão, e a passarela 5 em Pilares, onde por volta das 9h15 da manhã, eu estava conversando aqui com o doutor Antônio Eulálio, a gente estava conversando justamente sobre isso. Imagina se é numa época de aula intensa. Imagina se é o horário que as mães estão passando por essa passarela, porque do outro lado tem uma escola e um campinho de futebol. Você tem a noção, o que poderia ter acontecido? A tragédia existe, está estampada na nossa cara hoje, nessa manhã, mas o que a gente pode imaginar é que poderia ter sido muito pior. O repórter Eduardo Oliveira acompanhou o resgate de uma senhora que ficou presa às ferragens, essa senhora que conversava o tempo todo com o Corpo de Bombeiros. Ela estava ao lado do marido, acabam de me confirmar, o senhor motorista do Palio, que infelizmente não resistiu. Veja. Nós estamos acompanhando neste momento socorro a uma vítima que está embaixo daquele carro ali. Mostra, Luciano, olha só. A passarela caiu praticamente em cima da parte do motorista e do passageiro. A gente observa uma grande movimentação dos homens do Corpo de Bombeiros. Olha só, um calor intenso, um forte calor aqui. Toda a linha amarela foi fechada por homens que trabalham na concessionária aqui da via. Olha só, tem várias viaturas do Corpo de Bombeiros e bem ao lado aqui de uma comunidade. A gente observa, olha só, a quantidade de curiosos. Ali do nosso lado direito, homens do batalhão da Polícia Militar também. Olha só, Luciano, parece que eles vão conseguir retirar agora. Olha só, já estão colocando a tábua ali. Uma tábua para que a pessoa consiga ser retirada, a prancha que eles chamam, uma prancha, para poder resgatar a vítima, hein? Mas olha só, colocando ali pó de serra, pó de madeira, serra moída, para aqui, porque houve algum vazamento de óleo, então eles colocam isso para evitar que tenha alguma propagação de incêndio no local, já que existe o vazamento de combustível. Segundo informações da Polícia Militar, seria um casal. A mulher teria resistido, sim, à queda da passarela sob o carro, mas o motorista, que seria marido da vítima, dessa senhora que está ferida, não resistiu. Ele morreu no local. Ela sendo totalmente imobilizada pelos homens do resgate. Olha só, está com o rosto bastante machucado. E a gente acompanhando esses momentos em que esta vítima, esta senhora, felizmente consegue ser resgatada. A senhora está com o rosto bastante machucado, a perna foi imobilizada, olha só, sendo enfaixada ali. Qual hospital que eles vão levar? Alberto Torres. Confirmado pela Polícia Militar que o motorista do carro em que a senhora foi resgatada, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, confirmada a morte deste homem. Agora, olha só, a senhora sendo socorrendo a vítima, ela vai ser levada para o helicóptero do Corpo de Bombeiros. Momento dramático e a gente acompanhando aqui de perto esta situação. Só que agora a gente está sendo, enfim, mandado que se retire aqui do local, entendeu? Agora, por que vocês não permitem que a gente faça isso? É só para os colegas bombeiros poderem trabalhar com mais à vontade. Tem mais vítimas no local, senhor? Não sei informado, não consegui chegar lá ainda. Olha só, agora sim, o helicóptero levantando o voo. Toda a área isolada. Polícia Militar também faz sobrevoo com helicóptero para garantir a segurança do espaço aéreo aqui da linha amarela. A gente espera que a senhora consiga se restabelecer o quanto antes. Olha, Deus do céu, ó, eu agradeço o policial militar, a gente faz o nosso trabalho, a gente sabe que às vezes, sabe, a gente é chamado às vezes de urubu, a gente já vai chamar de abelha, mas é nosso papel de imprensa e a gente vai até onde o policial militar deixa. Você viu? É isso que é a orientação nossa aqui. Tá atrapalhando? Pode retirar que a gente sai. O importante é o resgate de vidas. E desde que eu acompanhei essa imagem, pode colocar imagens da reportagem do Eduardo, o resgate, o Eduardo está comigo ao vivo. Eduardo Oliveira, o resgate dessa senhora para mim foi mais dramático, porque o tempo todo, você que acompanhou o resgate dela de perto especificamente, o tempo todo os bombeiros queriam mantê-la acordada, né?
Com certeza, viu, Gabriel? Meu telefone e também fazer uma sombra, uma peça de papelão, preso pé, e o PL conhece para nós o estado de saúde dessa senhora. Só eu que estou ouvindo o Eduardo muito no... Eduardo, retira um pouquinho o telefone, você está muito colado, eu acho que é por causa do barulho que você está aí. Repete para mim a informação que eu, pelo menos aqui do estúdio, não consegui entender. Olha, provavelmente o resgate dramático, Isabel. Meus bombeiros tiveram que usar uma peça de papelão para fazer uma sombra durante o resgate, para que esta senhora não tivesse estado de saúde ainda pior. E agora temos uma informação, já com o nome da primeira vítima confirmada que morreu. Ele se chama Adriano Ponte, ele mora na comunidade Água de Ouro, aqui no complexo de Del Castilho. Confirmada a morte deste morador, Adriano Ponte, viu, Isabelle? Obrigada a quem abriu o áudio do Eduardo agora, porque eu não estava te entendendo nada. Se o pessoal aí de casa estiver entendendo, eu agradeço. Eu vou repetir só uma informação que o Eduardo, eu não consegui entender. Usaram o caminhão, Eduardo, para resgatar essa senhora? Eles usaram uma caixa de papelão, os homens do Corpo de Bombeiros, para fazer uma sombra para essa vítima, enquanto ela estava no carro, para que o estado de saúde dela não piorasse ainda mais. Por quê? Um forte calor, uma sensação térmica, Isabelle, aqui na linha amarela, que realmente ultrapassa os 40 graus, viu? Imagina o calorão, fizeram uma cabana, porque a mulher estava sofrendo ali com a imagem forte. Você tá vendo aí, ó, a imagem de como ficou o palio onde estava essa senhora, e infelizmente o marido dela. Eu fico, sabe, a imagem de você ter teu marido, porque o marido dela não reagia em nenhum momento, nem tinha nenhum esboço de reação. Olha ela aí, meu Deus do céu, olha a senhora, que o Eduardo acaba de mostrar pra gente, o resgate dela. Ainda bem que ela conseguiu, os bombeiros conseguiram resgatá-la. Dá para imaginar a situação de uma senhora dessa, o marido ao lado esmagado porque não esboçava nenhum tipo de reação. A grande preocupação num caso como este, eu conversei com um bombeiro, é você manter a pessoa acordada, principalmente para você identificar os sinais vitais desta senhora, porque toda a passarela estava sobre o tronco, a parte de baixo das pernas, a partir da cintura dela. Então o risco de uma hemorragia interna, o risco, apesar da pessoa estar falando, é muito grande. Por isso, manter, como os heróis bombeiros fizeram agora há pouco, mantê-la acordada, conversando, calma, era o mais importante. Essa senhora resistiu quase 1 hora com toda essa lata sobre ela, com todo esse aço sobre ela, com tudo isso abrindo. Quando eles abriram, você vai ter a imagem agora, essa é a imagem que acaba de chegar pra gente, do momento, quem passava pelo local, a imagem foi feita por quem tava ali, ó, nem tem bombeiro, gente, aí, né? Dá pra perceber? Nem tem bombeiro, tinha acabado de... Um motorista desceu, foi tentar ajudar e viu que tinha essa senhora pedindo socorro por todo lado. Ela tenta, de alguma forma, a porta tá esmagada, mas ela tá presa embaixo dessas ferragens. Ela conversa com o motorista. Tem o áudio pra gente ouvir essa senhora? Tem como a gente ouvir de alguma forma? Não tem? A gente tá tentando aí, ó, buzina. Pode deixar a buzina, gente. Aumenta aí, ó. Esse é o barulho da buzina do carro, ó. Calma, senhora, calma. Calma que o bombeiro tá chegando, calma, senhora. Você vê o pessoal tentando de alguma forma e ele vai chegar perto dela agora. Pode deixar o áudio aberto, Caicai. Tá chegando, senhora, calma. Calma, amor, eu sei, calma. Por favor, calma. Eu tô toda... Ela fala isso, eu tô toda presa aqui. Você vê que ela tenta, volta lá, por favor, ela fala com eles. Quando é assim, gente, pode deixar aberto o áudio, tá? Vai chegar mais imagens, vamos deixar o áudio aí pra gente mostrar. Essa buzina é a buzina do palio. Aí o motorista vai falar com ela, olha só. Calma que o bombeiro tá chegando, calma, senhora. Tá chegando, senhora, calma. Calma, amor, eu sei, calma. Por favor, calma. Nós já estamos ligando pro bombeiro.
Eu sei, mas eu preciso sair daqui. Eu estava bem juntinho ali para tentar ouvir. Eu sei, mas ela fala, eu sei, mas eu tô toda presa aqui. É isso que eu acho que ela conseguiu falar. Ela tentou mostrar ali para eles que era praticamente impossível. Ela estava toda presa embaixo. Quando a gente tem as imagens, por favor, Dudu, volta na matéria do Eduardo para vocês verem o que o bombeiro fez com esse carro. A gente mostrou agora essas imagens que acabaram. Isso é imagem ao vivo, né, do nosso helicóptero agora. Muito obrigada, comandante. Não só Corpo de Bombeiros, Lanza, profissionais da prefeitura, todo mundo tentando de alguma forma retirar o táxi que continua ainda embaixo de todo o aço da passarela. Você vai ter daqui a pouco as imagens que eu pedi para colocar do resgate. Exatamente essa, ó. O bombeiro teve que retirar toda a parte de cima como se fosse uma lata mesmo, porque virou uma lata ali aberta, abrir a parte de trás para conseguir fazer o resgate dessa senhora. Já tem a identificação dessa senhora, por favor? A gente já sabe que ao lado dela estava o marido, né? Um senhor que não esboçou reação em nenhum momento. Em nenhum momento esse senhor esboçou qualquer tipo de informação. A gente tem a informação de 4 feridos até agora. Tá chegando, as notas estão chegando aqui pra gente. Enquanto você deixa essas imagens aí, ó, o resgate, tira essa tarja azul, por favor. Isso, muito obrigada. Pra gente ver as imagens, porque agora que é importante, a gente vê o trabalho dos bombeiros na retirada dela. Imagina o alívio. Eu gostaria de contar, foi mais de 1h30 que essa mulher ficou ali no meio das ferragens. Você está vendo aí o trabalho dos bombeiros para estabilizar. Acabou de aumentar, agora me falam no ouvido aqui, não são mais 4 feridos, são 6 feridos. Depois de estabilizar essa mulher devido à pressão que ela sofreu sobre o Corpo de Bombeiros conseguiu retirá-la. Os feridos foram levados para o Alberto Torres, como foi o caso dessa senhora, para o Salgado Filho, que fica no Meier, para o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e também informação para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Helicópteros, todo o arsenal, toda a potência do Corpo de Bombeiros estava hoje aí, está ainda na linha amarela para fazer o resgate dessas vítimas. Neste caso, a importância dos 5 minutos para você fazer o resgate de vítimas de acidente de carro e forte impacto é importante devido a duas condições. A questão da hemorragia interna e também da parada cardíaca. Todas as ambulâncias têm, sim, os materiais para fazer o choque, né, para tentar fazer a ressuscitação da parada cardíaca, mas nesse caso a dificuldade era o acesso às vítimas, o que piorou ainda mais. A informação que a gente tem é que essa senhora ficou consciente o tempo todo. Neste momento agora me gritam que a Melissa Munhoz A Melissa Munhoz vai entrar por telefone aqui. Onde está a Melissa Munhoz? Está atrás do Eduardo Paes, né? Lá no centro de operações, para trazer as informações do que as autoridades estão fazendo. O Osório já entrou aqui, eu já fiz minha reclamação. É um absurdo você pagar R$11 para quem passa todos os dias e tá aí sujeito a tomar uma passarela na cabeça e esmagada. A Isabelle, foi acidente, foi tragédia. Mas um erro já existe que a gente sabe. Um caminhão estava trafegando em horário errado. Se o basculante subiu, desceu na hora errada, eu quero saber, a única coisa que a gente já tem confirmado é que estava no horário errado e ninguém fiscalizou. Vai falar agora para a família dessa senhora que está com a mulher nesse estado no hospital e para o marido dela. Quem vai contar para o marido dela que o marido faleceu ao lado dela? Dá para imaginar o drama dessas pessoas? Eu aproveito aqui para conversar com o meu companheiro hoje aqui do programa, que está aqui comigo, o seu Antônio Eulálio do CREA. A gente estava falando justamente disso. Não existem, diante de toda a tecnologia, pelo que a gente viu, ninguém acionar aquele botão do basculante. As testemunhas dizem que ele, o macaco hidráulico, doutor, abriu e ele subiu e o motorista não percebeu. Falta o quê? Não, eu acho que deveria ter uma trava manual, até que só o motorista pudesse, antes de acionar o macaco, ele teria que destravar. Eu acho que também tem a parte mecânica. Apito sonoro para mostrar além do apito sonoro na cabine, teria que ter uma trava antes dele acionar o macaco, nesse acionamento. Porque aí evitaria esse acidente, que pode ser, ele passou por um buraco, deu uma trepidação, pode ter acionado sem ele perceber. E o caminhão pode não ser tão novo, apesar da pintura. Isso, pode ter uma falha mecânica. Pode ter tido uma falha mecânica. Por isso eu acho que deveria ter um outro travamento, até manual, em que ele
Porque já existem carros automáticos hoje, você não consegue ligar se ele estiver em posicionamento Isso mesmo, errado. posicionamento entendeu? errado. Agora eu pedi para vocês separarem, como o senhor está aqui, entende da estrutura. A estrutura que a gente está vendo é metálica. Na Turquia, joga um acidente, confere aí comigo, doutor Antônio Eulálio, a gente vai colocar aí na tela pra gente aquele acidente que aconteceu na Turquia, exatamente como aconteceu. Ó, o basculante abre, quer ver? Vai vir lá atrás, você vai ver, ó, tá aberto o basculante, exatamente, isso foi na Turquia, e ele acaba batendo nessa estrutura e levando abaixo. Ela, dá pra perceber que é de concreto, né? Ela se espedaçou. Seria pior se ela fosse de concreto ali? Bom, depende do número de pessoas, de carros que estivessem embaixo. Uhum. O que eu pergunto é o seguinte, ela peso, é mais resistente ou não tem uma comparação como essa? A estrutura de concreto é mais pesada. Uhum. Mas resiste mais ao impacto? Resiste, mas depende da velocidade. Em que esse caminhão estava. O impacto é massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento. Que é a física pura, que a gente pode colocar aqui. Isso dá um impacto. Na imagem que a gente está tendo, pode colocar lá, pode voltar, gente. A imagem aí é da Turquia, ó, que foi parecido, o basculante também deve ter subido, a hidráulica ele não percebeu, ele não percebe e vai. E vai. Vocês viram como eu falei? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Aqui. Inclusive, já houve acidentes mais graves, por exemplo, na Venezuela, um navio bateu e caiu um voo inteiro em cima do navio. Na Venezuela, Na Venezuela, a ponte de Maracaibo. E o que a gente está vendo ali, ó, é o que eu falei para o senhor, que quando o basculante sobe desses caminhões, ele fica muito mais alto. Muito mais alto. Não seria um problema do gabarito da prefeitura, que eu acho até, comentei aqui abaixo, mas isso não evitaria. Não evitaria, porque ele subiu muito alto, né? Muito alto. Agora, o senhor fez uma denúncia aqui, por favor, gente, levem a caso. O doutor Antônio Eulálio falou que já fez a denúncia aqui no Caju, né? Tem uma ponte ferroviária, um viaduto ferroviário, a Henrique Seidel, atrás. Não, a prefeitura abriu um lado da rua e ele é muito antigo, ele é da década de 30 e de 40. Baixo, então. Ele é baixo, mas ficou mais baixo ainda, e os caminhões containers de acesso ao porto já têm batido. A ferragem está toda exposta, foi feita até uma reportagem, um jornal, foi a primeira capa de jornal, as ferragens estão todas expostas, e um container já caiu e poderia ter esmagado um carro ou uma pessoa ao lado. Ou seja, podem ter outros, se a gente fizer prevenção, evita, né? Qualquer passarela metálica é leve. Toda a Avenida Brasil, houve um acidente há pouco tempo também, que um caminhão bateu num pilar ali em frente ao Hospital do Bom Sucesso. Em frente à Fazenda Botafogo, eu acompanhei um ônibus que bateu na lateral, a parte do concreto sustentou, mas a outra parte ficou pendurada. Eu já vou conversar com o senhor aqui, que está aqui como meu companheiro todos, mas eu vou conversar agora com a Melissa. Com a Melissa, é isso? Vou aqui no Zé, pode andar, Zé, vamos andar aqui, todo mundo. Vamos mostrar aqui, nosso estúdio novo permite a gente fazer tudo isso. A Melissa Munhoz, gente, que está comigo por telefone, onde que está a Melissa? Boa tarde, Melissa, está no centro de comando da prefeitura. Você já encontrou... Quem que está por aí de autoridade? O Dudu Paz está aí, né? Melissa? Alô, Melissa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô escutando a Melissa aqui, não sei se o pessoal de casa está escutando. Isabelle, você me ouve? Muito obrigada, agora eu tô te ouvindo assim. Você está no centro de operações da prefeitura, onde está sendo o foco do monitoramento do trânsito da cidade e da catástrofe que aconteceu aí hoje na linha amarela. O prefeito Dudu Paz está aí, né? Isso, Isabelle, boa tarde. O prefeito Eduardo Paes está aqui, junto com o secretário Carlos Osório e também o chefe executivo do Centro de Operações Rio, o Pedro Junqueiro, com quem nós conversamos agora há pouco. O trânsito na linha amarela já houve uma modificação agora, Isabelle. Você consegue me ouvir até aí? Consigo te ouvir até aqui. Primeira pergunta, tá tudo fechado ainda, né? Pois é, acabou de abrir agora o seguinte acesso da linha amarela. O motorista que sai da Barra da Tijuca e segue em direção ao centro do Rio, ele pode seguir pela linha amarela até a saída 4, na Dom Helder Câmara, e depois ele retorna para a linha amarela em Del Castilho. Então apenas o trecho entre as saídas 4 e 3 que estão fechadas. Ela vai sair pela... Deixa eu só ver, Mel. Ele sai por trás ali do Dom Helder Câmara, passa por trás de todos os shoppings ali e sai logo na frente na próxima saída. E pode retornar para a linha amarela na altura de Del Castilho e segue normalmente até
a Avenida Brasil ou então até a linha vermelha para poder ter acesso ao centro do Rio. E como que está o trânsito na Dom Helder Câmara? Porque se todo mundo fizer isso, vai parar também, né? O Carlos falou que os motoristas estão até colaborando dando essa zona da cidade, mas o mesmo recurso acontece para quem sai, quem pega a linha amarela no sentido até a Barra da Tijuca, que tem que sair da linha amarela ali na Martin Luther King e aí retorna no acesso da saída 4 em Pilares e aí sim consegue seguir até a Barra da Tijuca. Que é o retorno que a gente está fazendo aí na sua tela, a gente já está mostrando, muito obrigado, comandante, está rapidão mostrando pra gente. Esse quem vai pra Barra da Tijuca é o retorno que a gente está mostrando na sua tela agora. Tá tranquilo. A passarela logo ali, ó, muito parecida essa passarela. A passarela, entre essa passarela e a que caiu, tem 1 quilômetro. Se o cara tava passando aí sentido centro para bater na outra, aí ele tava com o basculante baixo, caído. Ele, a partir daí que subiu, que ele não percebeu e acabou levando a passarela da frente. O trânsito aí que a gente tá vendo, tá tranquilo. Mel, segura aí na linha. Trânsito na Avenida Brasil, a gente tem as imagens também? Vocês vão colocar aí na tela para mim? Se colocar, a hora que colocar, eu vou falar aqui qual é a localidade. A gente está buscando trânsito na Avenida Brasil. Eu não consigo ver a altura da Avenida Paris, ali embaixo está marcando para vocês. Nesse momento, aí perto de Bom Sucesso, o trânsito é pro horário, né, gente? Brasil nunca tá livre, nunca tá nada. Pelo menos a gente não tá vendo nenhuma retenção muito forte na Avenida Brasil, porque isso a gente acompanhou, o trânsito monitorou também. Tudo parado, devido a isso logo pela manhã já deu uma melhorada. A Melissa Munhoz, que vai continuar com a gente para dar mais informações para você aí de casa, conversou com Pedro Junqueira, que é o coordenador do Centro de Operações. Veja o que ele falou. O próximo passo é iniciar a desmontagem para poder retirar a passarela e desobstruir a via. Com o final do serviço do Corpo de Bombeiros e da perícia, esses são os próximos passos. Em paralelo a isso, nós estamos operando a cidade intensamente, os acessos da Barra da Tijuca e da Avenida Brasil, como tem essa restrição, estão intensos, a Avenida Brasil carregada, a Barra da Tijuca também, é muita operação e agora com a chegada dos guindastes vamos iniciar o trabalho pelas próximas horas. Guindaste esse, por favor, joga imagens ao vivo do helicóptero. A gente tem imagem, o guindaste neste momento que o Pedro Junqueira falou, é o maior guindaste que eles conseguiram, chega a informação pra gente. Ele vai começar a içar. Doutor Antônio Eulálio, esse guindaste é suficiente para levantar essa estrutura metálica? Não. Não é? Ele teria que ter mais uns 2 guindastes, porque ele tem que pegar em pontos, conforme o projeto. Aí eu não conheço, porque não fui eu que projetei, mas pelo menos 3 pontos para poder içar e colocar no lugar. Seria o ideal, porque ela está inteira praticamente. Ela coloca no lugar. Ela está tombada. Ela está tombada, ela caiu. Ela caiu de lado, porque a placa que indica até o gabarito... Está deitada. Está para cima. Está para cima, Está para cima, então ela tombou. Ela está tombada. Ela tombou. Mas aí a gente está vendo o guindaste que o Pedro Junqueira acabou de falar. Esse guindaste não dá. Ela deve pesar entre 5 até 6 toneladas. 6 toneladas. Ele não é o suficiente, principalmente pelo ponto que ele porque tá, o apoio dele. É porque ela não vai trabalhar, senão ela trabalha apoiada num ponto só, ela pode romper. Então tem que pegar ela em 2 pontos, de preferência extremos, o mais possível extremos, e pelos nós, porque para sustentação. Porque a estrutura metálica você tem que aplicar esforços nos nós, quer dizer, nas juntas. Nas juntas para conseguir Então ela tem que pegar, e às vezes ela não tem aonde o ponto de apoio correto, tem que passar o cabo. Ou seja, meu amigo, pelo que o doutor Antônio está falando... 2 guindastes pelo menos. 2 guindastes pelo menos, pelo que o senhor está falando, vai muito tempo ainda para esse trabalho, eu espero que eles consigam, porque essa estrutura é recuperável. Se ele colocar no lugar, com 2 guindastes, eles recuperam. Tá certo. Tá certo. Melissa Munhoz continua por telefone comigo. Melissa, nesse momento você está de frente para os telões aí, né? Qual é a situação no Rio de Janeiro agora? Isso, Isabelle. Nesse momento começam os trabalhos já de retirada desses escombros e da estrutura da passarela, como o Pedro Junqueira havia falado para a gente agora há pouco, que assim que terminasse o trabalho da perícia, iria começar a retirada da passarela. Isso já está acontecendo aí com um guindaste gigantesco e também com a retroescavadeira
já começam os trabalhos de retirada, mas que vão durar aí o dia todo, realmente muito trabalho. Todos os técnicos fiscais da prefeitura estão lá nesse local e atualizando os números de mortos e feridos. Até agora são 4 mortos e 6 feridos, Isabelle. 4 mortos e 6 feridos até agora. Muito obrigada, Melissa Munhoz, que vai voltar daqui a pouquinho. Joga a imagem, a primeira imagem que a gente tem da mulher, aquele vídeo que acabou de chegar. Gente, a mulher foi identificada agora. Eduardo Oliveira tem as informações para mim. Por favor, aí são imagens ao vivo neste momento do guindaste. O doutor Antônio Eulálio, que está aqui para a gente, para orientar tecnicamente a gente. Segura um pouquinho, falou que é impossível aquele guindaste. Segura um pouquinho, por favor. É impossível aquele guindaste levantar sozinho a passarela. Ou seja, muito trabalho pela frente. A Melissa vai trazer depois a previsão. Você está vendo, não é só esse guindaste, outros estão ali, mas o primeiro que a gente está vendo é esse maior guindaste que chega, que a prefeitura conseguiu, para tentar de alguma forma içar e liberar essa via. Daqui a pouco a gente vai voltar com esses detalhes. Coloca a imagem da mulher que a gente tem a identificação dela. Por favor, joga a imagem. Sobe o som, por favor. Aí a primeira imagem, você que está chegando agora, que conseguiram, o motorista que foi socorrer essa mulher, que foi identificada agora. O Eduardo vai trazer pra gente qual é o nome dessa mulher. É essa daí, ó. Pode mostrar, ela fala com o motorista. Olha, nesse momento o motorista vai conversar com ela, essa é a buzina do carro. Ela tá chegando, senhora, calma. Calma, amor, eu sei, calma. Por favor, calma. Nós já estamos ligando pro bombeiro. A buzina bateu, ela fala, eu tô totalmente presa. Ele tenta se acalmar. Nesse momento, o Eduardo Oliveira consegue a identificação dessa mulher. Eduardo, quem é essa senhora? Isabela, essa senhora foi identificada como Lilian de Souza Rangel, de 36 anos, moradora aqui da comunidade Águia de Ouro. Ela foi levada para o Hospital Souza Aguiar e, de acordo com informações das pessoas aqui da comunidade de Parém, ela teve um trauma, uma fratura na bacia. Essa senhora do carro. Essa senhora do carro, você está falando, Eduardo? Não, essa senhora do carro ainda não foi identificada não, Isabela. Eu estou falando de uma moradora aqui da comunidade que também sofreu ferimentos diante da queda da passarela. Repete viu? O nome, então, da senhora da passarela. A senhora que sofreu aqui o acidente aqui diante da passarela, ela foi identificada como Lilian de Souza Rangel, de 36 anos. Ela sofreu uma fratura na bacia e foi levada para o Hospital Souza Aguiar. Então, acaba de chegar aqui para mim a identificação agora sim do carro. O Diego San Germano acaba de me falar a identificação da senhora do carro. Pode ser o nome, é mais o nome que surge, Gláucia Pereira de Andrade. Ela foi resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e foi levada para o Hospital Alberto Torres. É isso, gente? A gente tem que tomar cuidado com essa informação. 56 anos, é que me falaram que o Eduardo tinha essa informação. Não, o Eduardo tem a informação da senhora da passarela. A informação agora da senhora de 56 anos. Diego, me ajuda aí, qual é o nome mesmo? Gláucia Pereira de Andrade, seria a senhora que a gente mostrou agora no palio sendo resgatada. Por um milagre, essa senhora está bem, lúcida e completamente orientada, graças a Deus, segundo as primeiras informações do hospital. Se você vê essa imagem que a gente está mostrando agora, é praticamente um milagre você imaginar que essa senhora está conversando com os motoristas e de alguma forma lúcida, depois de uma passarela literalmente cair sobre as suas pernas, sobre sua bacia. Eduardo Oliveira, você tem mais identificações aí, mas infelizmente de um dos mortos, não é? Exatamente, Isabelle. São 2 mortos aqui da comunidade Águia de Ouro. O primeiro é o Adriano Pontes. Ele estava também passando pela passarela quando ela caiu. Adriano Pontes, morador, recém-casado e tem um filhinho pequeno, viu? Meu Deus do céu. A segunda moradora identificada, a gente só tem o primeiro nome, é a dona Célia. O senhor Carlos, o marido dela, acabou de saber da morte da mulher. Chegou há pouco aqui na área onde aconteceu a tragédia. Ele está bastante abalado, tem problemas de saúde, uma situação dramática que a gente presenciou assim que ele praticamente soube da notícia, viu, Isabelle? Olha, eu vou te falar, é complicado. Tem uma hora dessa que você fala, olha, ser repórter, você tem que manter um distanciamento, porque senão você pira, tá? Falar a verdade para quem já cobriu muita tragédia, a gente pira. Chega um momento que você não aguenta mais ver o sofrimento, de mesmo jeito que você pode não conhecer. Quando você vê o desespero, você na hora, automaticamente, seu corpo se coloca no lugar e você queria estar em qualquer
qualquer lugar do mundo, mas não queria estar vendo aquilo, não queria, na verdade, que a pessoa estivesse passando por aquilo. A tragédia que a gente mostrou aqui, daqui a pouco o Eduardo Oliveira vai voltar. Me dê informações de onde está o Daniel Penafirme, que está colhendo mais informações pessoal aí de casa. Essa tragédia lembra outros episódios no Rio de Janeiro, como a queda do elevado do Paulo de Fronten há 43 anos. Foi durante a construção. Na época, 26 pessoas morreram, 26 pessoas. A apresentadora Liane Borges vai relembrar o caso. Rodolfo. 20 de novembro de 1971, um trecho de 50 metros do elevado Engenheiro Fressinet, mais conhecido como Viaduto Paulo de Fronten, desabou sobre o cruzamento da rua Radoc Lobo com a Avenida Paulo de Fronten, na Tijuca. 26 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas. O desabamento aconteceu quando um caminhão betoneira, carregando 8 toneladas de cimento, passou pelo elevado e a estrutura não suportou o peso. Depois do desastre, num trecho de 122 metros do elevado, sobraram apenas as colunas. O acidente mobilizou a cidade durante vários dias, com a população acompanhando o passo a passo da retirada dos escombros e do resgate dos corpos das vítimas. Em julho de 2011, outro acidente pelo mesmo motivo, desta vez na Avenida Brasil. Parte da passarela 10, na altura de Bom Sucesso, caiu durante a noite sobre a pista central. Uma carreta teria batido na estrutura, que desabou em cima de um caminhão que vinha logo atrás. Apesar da gravidade do fato, o motorista do caminhão e um pedestre tiveram apenas ferimentos leves. Você viu aí, né? Sempre imagens chocantes, essas tragédias. Aí eu fico me perguntando, não tem um janeiro que a gente não passe batido por uma tragédia. Não é absurdo? Né? Não, dá pra parar pra pensar, dá até angústia, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você vai ver mais informações, as imagens ao vivo do nosso helicóptero. O táxi continua embaixo dos escombros. O desespero dos bombeiros e os nossos repórteres estão agora por baixo. Daniel Penafirme vai trazer as imagens, as informações pra vocês. Eu volto em 1 minuto, não saia daí, eu te espero. Duas famílias em guerra. Um dos filhos é morto. O que aconteceu com seu filho foi uma tragédia. Ao saber da morte do irmão, Jet Li foge da prisão. Eu prometi à minha mãe que cuidaria do meu irmão caçula. E a vingança vai começar. Vamos fazer aquilo que for melhor para nós. Romeu tem que morrer. Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. Olha só a loucura que estão as lotéricas por causa da telecena de Ano Novo. É que agora você tem um dupla de chances de ganhar com a dupla sorte. São 2 quadros para você marcar. Você pode ganhar até R$500 mil marcando mais pontos neste ou neste quadro. Ou concorre a 350 mil, marcando menos pontos nesse ou nesse quadro também. E na telecena completa são mais R$400 mil. Vem começar o Ano Novo com o pé direito. Compre já a sua. Verão de ofertas quentes. Chega lá no Presunic. Queijo prato ou mussarela 9,90. Presunto sadia 14,99. Requeijão LG 2,49. Café pilão 6,98. Acém bovino 8,98. Preço, atendimento, qualidade, Presunic. É a catada final. Móveis na mega liquidação de janeiro. Ricardo Eletro. Cozinha em aço Itatiaia. Ou guarda-roupas 10 portas ou cama box casal Ortobon 399. Em 10 sem juros. Só terça e quarta. Ricardo Eletro. Voltamos com imagens ao vivo agora entre a saída 4 e 5, onde hoje pela manhã aconteceu essa tragédia. São imagens ao vivo do nosso helicóptero, a passarela caída ainda sobre a linha amarela. Estou conversando aqui com o conselheiro do CREA, que é especialista em construção de pontes e de estruturas como essa, Sr. Antônio Eulálio. Ele estava me dizendo que não é nada fácil a operação de içar essa estrutura. Ele vai explicar daqui a pouco. Existe um protocolo chamado de rigging, é isso? Plano de rigging. Plano de rigging, você vai entender o que é isso, para principalmente a segurança de quem está aí ao lado. É impossível fazer esse trabalho com tanto de gente trabalhando em volta que seria muito arriscado. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. A tragédia já invadiu as redes sociais. Pessoas que passavam pelo local no momento da queda da passarela registraram fotos e agonia. São imagens impressionantes. Veja.
Essa imagem aí é pra ficar, a gente respirar. Ainda bem que essa mulher tá bem, né? A gente teve a informação, dona Gláucia Pereira. Eu vou conversar aqui. Seu Antônio Eulálio, só pra gente... eu sei que o senhor tem muita coisa hoje, obrigada pela parceria hoje comigo mostrando aqui. Esse plano de rigging, só pra gente rapidamente, não pode ter ninguém ali no entorno, né? Não pode. No raio de ação da lança, deve ser evitado qualquer pessoa que não esteja atuando ali. Para retiração pode tem acontecer risco. igual no Itaquerão, que pessoas que estavam em volta morreram, né? Existe o risco dela, de alguma coisa... Uma lança, uma patolagem mal feita no terreno, se ele ceder, ele pode tombar. Então, isso é praxe. No raio de ação da lança não pode ter ninguém perto ou embaixo da lança. E hoje a gente está vendo, as imagens que a gente está vendo ainda, agora ao vivo, que tem muita gente por lá. Tem muita gente, por isso aqui não iniciaram. Não iniciaram a retirada ainda. E também eles podem optar por dividir a passarela em pedaços, que depois soldam e recuperam a passarela e colocam ela na posição. Que o senhor Antônio Eulálio falou que é muito fácil de recuperar esse tipo de estrutura. A informação que chega para mim agora são mais de 230 pessoas trabalhando momento aí, a via. Há uma expectativa, não que seja confirmado, que só no fim da tarde poderia ser liberada alguma das pistas. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre isso, a gente tem mais imagens. Você vai ver aí, ó, esse é o resgate mais dramático para mim. Eu sei que ainda tem a estrutura do táxi, mas essa senhora aí é uma sobrevivente do mais extremo milagre, não é, seu Antônio? Ó, é Deus, ó, sinceramente, Deus, não sei se você acredita, se não acredita, eu acredito muito em Deus. Nesse momento aí você vê uma senhora que conseguiu sair e conversar o tempo todo? Pois é, daqui a pouco eu volto com mais imagens, com mais reportagens e informações ao vivo. Mas antes, a gente vai trocar só um pouquinho de assunto aqui. Um homem ficou ferido gravemente após uma intensa troca de tiros. A troca de tiros aconteceu entre bandidos e policiais militares ali na unidade de polícia pacificadora da Rocinha. Quem foi mostrar pra gente, vai contar tudo agora, é o meu menino da madrugada, Rafael Paiva. Rodou. Granada não vai... Comunidade da Rocinha, zona sul do Rio, 5h30 da tarde desta segunda-feira. As imagens exclusivas mostram policiais da unidade de polícia pacificadora se protegendo atrás de uma mureta de concreto. E mais tiros são disparados contra eles. Notem que o fluxo de carros e ônibus é intenso na autoestrada Lagoa Barra no momento do tiroteio. O confronto entre policiais e traficantes que ainda permanecem na Rocinha mesmo depois da pacificação começou após um patrulhamento de rotina na parte baixa da comunidade, próximo à passarela. Na troca de tiros, um menor de 16 anos de idade foi baleado no peito e trazido pelos policiais da UPP aqui para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele passou por cirurgia e, de acordo com a família, o estado de saúde dele ainda é crítico. Segundo os policiais, um carregador de pistola foi apreendido com o menor. Na porta do hospital, nossa equipe conseguiu localizar a mãe do garoto, que saiu em defesa do filho. Meu filho não é bandido. Se ele fosse, eu sabia que ele era, porque ele mora comigo. Tudo que ele quer eu dou pra ele. Uma vez forjado ele falando que ele estava negociando 8 fuzil. Eu vim na 15ª, o delegado falou pra mim: mãe, leva seu filho. A gente sabe quem é quem. Granada não vai... Guerra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É uma guerra, né? Em pleno ano de Copa do Mundo, o seu Antônio Eulálio tá aqui comigo, meu convidado hoje. É a plena coisa. Você vai ver, ó, os carros na Lagoa Barra, ó, passando pra lá e pra cá, esse tiroteio pipocando. Eu não sei, juro, não sei como não acerta essas balas. Acerta, né? Pior que acerta. Os policiais ali tentando acessar a passarela aí, ó, a entrada do Largo do Boiadeiro, todo mundo caído perto do camelódromo que tem ali. E o tiroteio pipocando, comendo, mais uma vez, detalhe, né? Rocinha, né?
pacificada, onde teve aquela história toda cabeluda e trocado de comando, e continua aí o trabalho da Polícia de Repressão ao Tráfico, continua aí o risco não só para a polícia, moradores e quem passa pela Lagoa Barra, como a gente viu agora nessas imagens exclusivas. Volta aqui para mim, mais um motorista de ônibus é assassinado durante o trabalho. Dessa vez, o crime foi na linha 217. Ronaldo Vieira levou 5 tiros a queima-roupa. A polícia não descarta a hipótese de crime passional também, tá, Marcelo Coelho? Ronaldo Vieira da Silva, de 31 anos, dirigia um ônibus da linha 217. Ele foi assassinado com 5 tiros na manhã desta segunda-feira no centro da cidade. De acordo com a polícia, o ônibus estava parado no engarrafamento quando uma mulher bateu na porta da frente. O motorista abriu e um homem que estava com ela entrou no coletivo. 9 disparos de pistola. 5 acertaram Ronaldo. O casal fugiu em um carro que aguardava. Dor no peito, dor no braço e na perna. Aí pegaram e saíram correndo pra lá. Aí começaram a gritar, Aí pegamos pela saco. O homicídio foi na frente do Hospital Souza Guiar, onde a vítima recebeu atendimento, mas não resistiu. O crime pode ter sido premeditado. Segundo o cobrador do ônibus, minutos antes dos disparos, o motorista Ronaldo recebeu uma ligação pelo celular e comentou: "Estão armando para mim". Ronaldo era casado e deixou 4 filhos. Ele trabalhava há 1 ano e meio na linha onde foi assassinado. Só fala em BRT, fala em Copa do Mundo, fala em destruir a perimetral, mas cadê a segurança pro trabalhador? Quer dizer, mata, morre e vai ficar por isso mesmo? Não, a gente quer justiça. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios. No começo do mês, outro motorista foi executado a tiros enquanto trabalhava. A semana passada, uma mulher grávida de 9 meses foi atingida por uma bala perdida. Mãe e filha passam bem. Mãe e filha passam bem. A gente ontem ficou horrorizada com essa imagem aí do motorista mais uma vez. Desta vez, a polícia não descarta crime passional, que na verdade é alguém que planejava de alguma forma matar esse motorista. Foram 5 tiros a queima-roupa, não dá nem para falar, né? Execução sumária e é claro, mas assim como no outro caso, as imagens do circuito de segurança é que vão ajudar a DH a solucionar esse caso. E houve um tiroteio também na favela do Rola, lá na Zona Oeste. A gente tem as imagens, os policiais foram recebidos a tiros, a gente tem, é o Jadson que fez as imagens, né? A tiros pelos bandidos durante a operação. Olha o Sabson. Pode soltar, pode deixar o só. Isso. A gente ouviu o tiro daqui, foram recebidos a tiros sempre na mesma localidade, durante essa operação do Batalhão de Santa Cruz para combater o tráfico ali na região. Os PMs checaram as denúncias e revistaram casas à procura de criminosos. Armas e drogas também era denúncia, segundo a Polícia Militar. Uma moto foi encontrada abandonada, mas ainda não se sabe se ela é roubada ou não. Até agora, ninguém foi preso. Os policiais continuam fazendo uma varredura ali naquela região. O que foi, Diego? A gente vai fazer um rápido intervalo. Segura as imagens então aí. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto com mais notícias do Rio de Janeiro e também sobre a tragédia na linha amarela. Sebastião toma uma decisão. Eu vou dizer que estou disposto a terminar tudo imediatamente e que a partir de amanhã nossas vidas vão mudar para sempre. E Gaivota resolve deixar a fazenda uma vez por todas. Amanhã mesmo vamos embora daqui para sempre. Para que vamos embora agora? Sebastião mostrou que gosta de você, que está interessado. Mas ele não irá permitir que ela escape por entre seus dedos. Você não quer descer, filho. Ainda está inteiro. Café com aroma de mulher. Nesta terça, 2h30 da tarde, no SBT. É a cartada final. Móveis na mega liquidação de janeiro. Ricardo Eletro. Tatiaia ou guarda-roupas 10 portas ou cama box casal Ortobon 399 em 10 sem juros. Só terça e quarta. Ricardo Eletro. Chegou a dupla sensação do momento. É que agora você tem um dupla de chances de ganhar com a dupla sorte. São 2 quadros para você marcar. Você pode ganhar até R$500 mil marcando mais pontos neste ou neste quadro. Compre já a sua. É a mesma coisa. Você precisa passar pelas despesas. Tire as despesas de início de ano do seu caminho. A Caixa tem o crédito com as melhores taxas para você seguir em frente. Oggi mi sono svegliato pensando tanto da dirti, così bello
divertirti. Ho sempre voluto trovare una persona come te che mi fa sorridere, mi fa bene come tu per me. A gente está até respirando fundo aqui porque acaba de chegar aqui na sede do SBT Rio as imagens exclusivas do momento em que a passarela cedeu. A gente está tentando botar aí para você. Por enquanto aparece essa imagem escura. Vamos colocar no ponto aí, por favor. É a imagem exata, gente, do momento em que... É a reportagem, é isso? Pode soltar. Solta a imagem. É aí que a gente tem? Pode ver a imagem. Onde que está a passarela, por favor? O caminhão vai passar. O caminhão já passa levantado. Já passa levantado. Faz tempo que ele está levantado. Lá no alto, imagem exclusiva agora para você. Lá em cima da tela, ele vai levar a passarela com tudo. Nesse momento, você vai ver o impacto dele com a passarela vindo abaixo. É aquela imagem ao fundo, gente. Olha a passarela caindo. Exclusivo para você na sua tela, o SBT colocando em primeira mão. Jucimara Pontes conseguindo as imagens desse acidente, exatamente. Jucimara Pontes que conseguiu, por favor, eu quero ver de novo aí, ó. Doutor Antônio Lago tá até aqui em pé, pode ficar aqui comigo, ó. Ele veio aqui chocado com a imagem, ele já passa. O ônibus que vem atrás está desesperado tentando avisar. Você tá vendo a imagem lá, infelizmente, os carros, ele não percebe que o basculante está levantado, que a caçamba lá no alto, ele vai bater exatamente na tela e trazer abaixo. Meu pai do céu, agora ele bate e quem tava embaixo ficou embaixo. Cai tudo, ó, segura-se, a gente vai vendo, ó, o pessoal parando. Você imagina o desespero, ó, o pessoal parando, ó, tudo lá embaixo, já tudo embaixo, ó. Tudo embaixo, as pessoas parando já, a linha amarela, o acidente. Pode deixar, porque todo mundo aí já vai começar a desesperar. Ali, as imagens exclusivas para vocês. Você tá vendo, ó, eu achava que ele tava na pista de lá. Detalhe como imagem importante, ele tá na pista do canto. Ele tá aqui na pista do canto, com a caçamba levantada. Aqui do lado direito é a rampa do Walmart, né? Não é, seu Lário? Aqui a gente tá vendo, ó, aqui no seu canto direito, no vídeo, ele andou muitos metros, ele andou 1 quilômetro praticamente entre uma passarela e outra, e aí o impacto e levando inteiramente a passarela. Centro, ele né? tava sentindo o centro da cidade, exatamente. Tô vendo o alemão aqui. Exatamente. E ali a gente tá vendo. É o Shopping Nova América desse lado aqui, né? Do lado direito do canto, você tá vendo que ele estava vindo. Aí você não consegue perceber se é alta velocidade ou não, né, gente? Olha aí, passou ele já as imagens brutas estão indo para a tela, com exclusividade. Ele passa no canto aqui da pista, já levantado. Muita gente, esse ônibus que vem atrás, já tentava avisar ele. Imagens exclusivas. Muito obrigada, minha competente Jucimara Pontes. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai trabalhar o dia inteiro neste caso. Mais informações aí, a gente encerra com imagem exclusiva do SBT aqui. Muito obrigada, senhor Antônio Lali. Pode jogar a imagem. Eu agradeço vocês no SBT Brasil. Mais informações sobre esse caso, essa tragédia. Terça-feira, amanhã a gente volta com a investigação de tudo isso. Eu continuo aqui de plantão para levar informação para vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estamos juntos. SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Preçunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já.